Depois ficamos imaginando, dá uma ideia um tanto negativa, né? Se ninguém pode fazer por mim, quem é que pode fazer? E resolvemos mudar para isso aqui, ó. Ficou melhor? Atitude, o que eu posso fazer por mim. Não é, Sardinha? Dá uma palheta aí para nós, por favor. Atitude, o que eu posso fazer por mim. Uma forma mais positiva, né, da gente entender o assunto. Não somos poetas, mas a gente imagina assim, como se fosse um acróstico. Se lembram? O poeta, ele coloca a palavra na vertical, não é isso? E com cada letra ele vai iniciar uma nova palavra. Ok? Então nós temos atitude como sendo ação, tempo, inteligência, tentativa, utilidade, decisão e esperança. Alguém tinha imaginado atitude tão amplamente assim? O que significa atitude? É a nossa postura diante das pessoas. Como agimos, como nos comportamos, como nós enxergamos o mundo, a realidade. Isso é atitude. Como é que nós nos colocamos diante de tudo o que está acontecendo? Como é que a gente enfrenta o nosso dia a dia? Isso é atitude. E atitude tem a ver com ação. Olha só. Albert Einstein, que é considerado um dos maiores cientistas do século XX, notadamente da primeira parte do século XX, primeira metade, ele diz assim: nada acontece até que algo se mova. E aí nós temos a expressão de um autor de novelas americanas, de seriados, chamado Robert Fisher, em que ele escreve um livro, Ação, e coloca como subtítulo esta frase de Albert Einstein: ação, nada acontece até que algo se mova. E a gente vai ver que a ação, de fato, é a iniciativa, é a proatividade. É preciso a gente agir, fazer alguma coisa. Tudo começa com isso. E eu estava assim pensando, para nós fazermos qualquer coisa como obreiro do Senhor, como trabalhador, é preciso que a gente tenha na nossa vida, entendida como 5 facetas, assim como geralmente são 5 os dedos da nossa mão, a gente tem uma faceta que é pessoal, porque nós somos uma persona. Nós nos revestimos na nossa existência física de uma máscara, de uma sombra, através da qual a gente se identifica. Como é que é o seu nome, jovem? Começa com Ju e acaba com Luia? Como é que é? Júlia. Acaba com Lia, não é? Como é que é o seu nome? Paulo. A gente se identifica como? Pelo nosso nome. É uma forma da gente se identificar. Então nós temos uma personalidade, um registro civil aqui na existência física, que é um recorte na nossa vida espiritual. Quantas vidas nós temos? Quantas vidas nós temos? Alguém pode contar? Inúmeras, né? Uma. Nós só temos uma vida, que é a vida do espírito, a vida espiritual. Agora, quantas existências físicas? Aí sim, várias, inumeráveis. Então, a existência física, ela começa no momento da concepção, em que o espírito se une ao futuro corpo e vai se encerrar no momento da morte orgânica, na extinção da vida física, em que o soma, a vestimenta, já não serve mais, então, naturalmente, o espírito se afasta. Mas à morte do corpo, o espírito se afasta. Geralmente assim acontece, de forma natural. Mas nós temos uma persona, preciso cuidar dessa persona, desta pessoa com a qual a gente se apresenta numa existência. Além da faceta pessoal, nós temos também uma que é familiar. Nós constituímos um núcleo familiar, nascemos numa família, seja organizada ou não, estruturada ou não, nós temos a oportunidade da reencarnação por intermédio dos nossos pais. E é preciso cuidar desta relação também, familiar. Como é que a gente trata cada um? Como é que a gente se conduz? Será que a gente ama o nosso próximo? E a família é uma beleza, né? Nós temos diante de nós, às vezes, todo o pessoal que é simpático, né? Espíritos amigos, espíritos assim, tudo, né? Evoluído, não há problema, não há conflito. Pelo contrário, na família a gente volta para aprender a amar. Aí a necessidade é aparar as arestas.
onde há tantas diferenças ainda, não é? Mas Deus é tão sábio que Ele coloca um filho que se parece conosco. Parece aquela da mitologia, não é? E que você tem ali o espectro de Narciso. Você se olha no espelho, vê a sua imagem refletida e começa a se adorar. Então Deus é tão sábio que Ele coloca um filho parecido conosco. E eu me recordo, eu tenho 2 filhos, um de 31 e uma menina de 26. E quando nasceu a Raquel, assim como o Ricardo, a gente vivia desfilando como pai coruja. E eu andava então com a Raquel para cima e para baixo, nos jardins da FEB. E de repente um diretor da casa, à época, e dirigente mediúnico, ele olhou para mim, olhou para a criança, olhou para o bebê, olhou para mim e falou assim, né? Cara crachá. Ele falou, Geraldo, como é que Deus faz um milagre desse? Uma menina linda com a sua cara. São os milagres da genética, não é? Da hereditariedade, que tem o seu fulcro exatamente na espiritualidade. Então, a família é a grande oportunidade da gente se unir, se reunir para aprender a amar. E tem todos esses elementos que vão facilitando. Nós temos uma outra faceta na nossa vida que é a social. Somos seres sociais, gregários. Nós vivemos num regime de interdependência. Se D. Pedro I, hoje, às margens do rio Ipiranga, ele fosse gritar, não é? O que ele gritaria mesmo? Independência ou morte? O que ficaria dessa expressão? Apenas a morte. Porque da morte a gente não pode fugir. Mas ele não usaria independência, ele usaria interdependência. Porque hoje nós vivemos nesse regime, na era da interatividade. Pelas redes mundiais, não é isso? Pelas redes sociais, a gente tem essa capacidade de interagir. Precisamos cuidar desse lado social. Michel Delors, é esse? Não é Michel, não, como é que é? Delors, não confundir com Michel Telor, não é aquele musicista, não é? Exímio, mas é aquele pensador francês, como é que é o nome? Jacques Delors. Ele publicou um relatório junto com uma equipe, não é? Que ficou conhecido como os 4 pilares da educação para o século XXI, lá na virada do século e do milênio, 1999 para 2000, e ele fundamenta esse relatório num verbo que é aprender. Aprender a aprender. Quem é da área de educação aqui, pedagogia, não é? Aprender a fazer. Então, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a conviver, como é importante a gente aprender essas relações com o outro. Sermos cordiais, fraternos, solidários, não é isso? Por isso tem essa faceta na nossa vida que é a social. Temos ainda uma outra faceta que é a profissional. Todos nós temos uma atividade. Não necessariamente um trabalho contratado, mas um serviço, algo que a gente faça para sermos úteis, como o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos ensinam. Trabalho é toda ocupação útil. Nem sempre a gente gosta do que faz, mas a gente sempre precisa gostar do que está fazendo, porque nós precisamos nos sentir úteis e toda atividade tem a sua importância. Então, cuidar dessa faceta profissional, muito importante, o nosso trabalho, a nossa utilidade, a razão da existência. E, finalmente, há uma faceta que é a espiritual, que permeia todas as outras. Essa é fundamental, que vai tratar do ser indivíduo espírito, não apenas da personalidade, da persona, da máscara, do ego, mas tratar principalmente do eu profundo, do ser imortal que somos nós mesmos, o espírito. Então a gente aprende que nós estamos temporariamente estagiando num corpo físico. A matéria é um instrumento que nos serve para a nossa evolução. Então há necessidade de tratar de nós intimamente. Eu me lembro assistindo uma palestra, uma vez a pessoa disse: qual foi a última vez que você se convidou para ir ao cinema? Qual foi o último dia, o último momento, a última hora em que nós tiramos para nós mesmos? Por isso, a gente precisa pensar esse contexto da nossa vida em 5 facetas: pessoal, familiar, profissional, social, profissional e espiritual. E estava pensando assim, Sardinha, dá um toque assim de emoção para nós. A gente na vida precisa atingir os objetivos, ter as realizações, fazer alguma coisa. O que é preciso para alcançar qualquer objetivo na nossa vida? Para nós sermos obreiros do Senhor, trabalhadores, o que é preciso fazer?
É preciso ter 4 coisas necessariamente. A primeira delas é vontade. Tudo começa com a vontade. Eu preciso querer, preciso desejar, preciso ter interesse. Se eu não quiser, nada vai dar certo. Dizem que a boa vontade já é meio caminho andado. Emmanuel vai nos ensinar que a vontade é o principal capital do ser humano. E Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino da Dor, quando fala da potência anímica, ele toma a vontade como sendo a principal potência. Tudo começa com a vontade. É preciso querer desejar. André Luiz, em Nosso Lar, vai dizer que além de querer desejar, é preciso merecer. Então nós temos que fazer por merecer, agir, a ter ação, a proatividade, a iniciativa. O obreiro do Senhor precisa realizar, ele é um agente de mudança, não apenas um espectador da realidade. Ele faz a realidade acontecer com as suas próprias ações. Além da ação, para atingir qualquer objetivo na nossa existência ou na nossa vida, seja de caráter pessoal, familiar, social, profissional e espiritual, é preciso ter a perseverança. Diz Emmanuel que a perseverança é a base da vitória. E vitoriosos serão aqueles que perseverarem até o fim. Por isso que é importante a gente ter perseverança. O que é perseverança? A constância da vontade. A vontade que começa e que prossegue, que segue sempre rumo ao objetivo, para a gente poder alcançá-lo. Porque senão, diante do primeiro obstáculo, a gente faz o quê? Desiste. Aí não há perseverança. Por isso Emmanuel vai dizer, a perseverança é a base da vitória. A gente é vitorioso se perseverar, até o fim, segundo as Escrituras. Então não desanimar, não desistir, não largar a mão. É preciso enfrentar o desafio e tomá-lo como oportunidade de crescimento. Mas para atingir qualquer objetivo, além da vontade e da perseverança, eu preciso ter fé. Fé em mim mesmo. Eu preciso acreditar que eu tenho condições. E se eu não tiver condições, o que eu vou fazer? Vou arrumar condições. Vou me preparar, vou me capacitar, vou me desenvolver pelo autodidatismo, pelo estudo, pela experiência, pela prática, pelo contato com o outro. Então é fundamental que eu tenha fé em mim, eu acredito em mim mesmo, eu tenho confiança de que sou capaz e que se não sou, eu vou buscar os elementos necessários. Mas eu tenho que ter fé também no plano espiritual. A fé é humana, mas também é divina, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Fé em Deus, fé em Jesus, fé na vida. É importante acreditar nesses amigos espirituais. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, na anotação impressionante de Allan Kardec, fé mais do que a esperança, mais do que a crença, mais do que uma expectativa, fé é a certeza de se alcançar o que se espera. Veja que definição lúcida. Por isso a fé é ativa, não é uma fé sem obras, que ela vai ser morta, mas é uma fé ativa. O obreiro, ele age, porque ele confia em si, confia no Senhor e faz a sua parte. Agora, digamos lá, nesse belo fundo musical, ora, eu já estou tendo vontade, eu já estou perseverando, eu já tenho fé, não atingi o objetivo ainda, que me resta fazer? Ter paz, ciência, a ciência da paz. Aprender a saber esperar o momento certo, porque nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, mas sempre acontece do jeito que a gente merece. Por isso, a vida sempre nos apresenta as respostas, sempre as melhores respostas de acordo com as nossas necessidades. Por isso é importante ter paciência. Emmanuel nos ensina que paciência é você ouvir pela 5ª vez a mesma coisa como se fosse a primeira. Eu, depois que eu ouvi alguma coisa uma vez, ouvi a segunda, já perdi a paciência. Como é que a gente pode perder o que não tem? Então é preciso conquistar. Seria muito bom se a paciência fosse um produto que a gente compra no mercado, ou se fosse um remédio que a gente compra numa farmácia. Mas não, a paciência é uma conquista. Por isso exige tempo, esforço. Atitude é ação. É agir com determinação sem deixar para amanhã o que pode se fazer hoje. E a gente que é espiritista, a gente aprende, já que nós temos muitas encarnações, se não der para fazer nessa, a gente vai fazer na próxima. Só que a gente esquece que
que a fila da reencarnação está maior do que a de concurso público. E como o concurso público está sumindo, é preciso a gente tomar cuidado para aproveitar bem este momento que a gente vive aqui na presente encarnação. Então isso é atitude, é ação. Mas vejamos, é também o tempo. Olha o nosso silêncio agora, que lindo. Muito obrigado, Sardinha. Atitude é o tempo. Tempo. Tempo é uma dimensão desafiadora. É algo impressionante. E a gente às vezes diz assim, eu não tenho tempo, eu não dou conta de fazer. Tempo envolve 3 elementos fundamentais, porque o tempo se constitui de segundos, de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses, de anos para todo mundo. Por que que uns aproveitam melhor do que outros? Porque aqueles que aproveitam bem o tempo é porque trabalham com prioridade. Tempo é uma questão de prioridade. Eu preciso elencar prioridades. O que é mais importante? O que é importante, meus amigos? É o que eu preciso fazer hoje. O que é urgente? É o que eu preciso fazer agora. Então, veja, eu preciso trabalhar com elenco de importância na minha vida, elegendo prioridades. Se surgir uma emergência ou uma urgência, eu vou trabalhar aquilo no contexto. Mas eu não posso estar no dia a dia na urgência, porque senão eu entro em colapso. Daqui a pouco eu estou estressado e entro em depressão porque não dou conta de fazer. Ainda bem que isso não acontece com o espírita. É preciso refletir sobre a nossa vida. O tempo envolve prioridade, mas envolve também organização. Eu preciso ser organizado para aproveitar bem o tempo. Quantas vezes a gente não perde tempo procurando um documento que nunca acha? Hoje eu estava procurando o meu Kindle. Eu falei, cadê meu Kindle, meu Deus do céu? Acho que ficou lá em Vitória. Eu não sei até agora onde é que está. Eu fui procurar minha biblioteca de livros, porque a gente tem os livros impressos, mas o livro eletrônico ele facilita, né? A organização é fundamental. Se a gente não sabe onde estão as coisas, a gente fica perdendo tempo procurando, não é? Precisa organizar. E às vezes vem um caos para trazer organização. A gente tem que saber fazer a leitura também. E o tempo tem a ver com aquele contrato que Chico Xavier assinou com Emmanuel. Primeira vez que Emmanuel aparece para Chico lá naquela beira do açude, em Pedro Leopoldo, vocês se lembram? Estão se lembrando, gente? Por acaso estavam lá? Mas a gente já leu, né? Já tem referência. E aí o contrato que Chico assina com Emmanuel, se quer trabalhar comigo como obreiro do Senhor, é preciso ter apenas 3 cláusulas no nosso contrato. Muito simples. A primeira é? A segunda é? A terceira é? Se for com essa disciplina de vocês, o obreiro vai por terra abaixo. É preciso ter? Muito bem. Olha como é melhor assim naturalmente. Então a disciplina... A disciplina, segundo Emmanuel, ela precede a espontaneidade. Para nós sermos naturais, espontâneos, é preciso ter disciplina. Disciplinado é você fazer na hora que precisa ser feito, é você ter organização, é você saber levantar, aproveitar bem cada minuto, como nos ensina André Luiz em Ação e Reação. Cada minuto é precioso e a gente não pode desperdiçar o tempo valioso que a bondade divina nos concede em cada dia. Então, a atitude é aproveitar o tempo, vivendo intensamente as oportunidades que a vida nos oferece. E aqui a gente tem uma coisa linda que eu vou pedir um fundo musical. Buscando de Eclesiastes, no seu capítulo 3, versículos 1 a 8. Tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser,
tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que maravilha, não é? Há tempo para tudo. Atitude é tempo. E aí nós vemos a atitude vinculada à inteligência. O obreiro do Senhor tem que saber aproveitar o tempo e tem que agir com inteligência. Todo mundo é inteligente, não é? Por incrível que pareça, até a senhora é inteligente. E surpreendam, até eu sou inteligente. A gente não tinha aquela questão da inteligência, uma dicotomia, né? Era a inteligência pelo lado da comunicação, da linguagem, a pessoa tinha facilidade em falar, se comunicar, e por outro lado a pessoa era muito boa em termos de raciocínio lógico, de números, não é isso? E aí se dividia, inclusive hoje ainda quando a gente faz vestibular, você tem que escolher a área das exatas ou das humanas, é como se fossem dissociadas, né? Separadas, é uma coisa assim impressionante. E a gente vai aprendendo que as coisas se complementam. E aí, mais ou menos na década de 1980, um psicólogo norte-americano chamado Howard Gardner, gostaram da pronúncia? Então, Howard Gardner, ele então desenvolve uma teoria chamada teoria das inteligências múltiplas e vai nos trazer um conceito de que não são apenas as inteligências, né, da linguagem, da comunicabilidade e também da questão da inteligência da expressividade pelos números, pelo raciocínio lógico, de você ter facilidade de um raciocínio que você executa as coisas, mas a inteligência também é espacial. Espacial. Toda vez que eu vou pela primeira vez num lugar, eu com certeza vou errar. Mas hoje nós temos o tal do GPS, que facilita muito, né? A gente chega no local GPS, você já chegou no local, você chegou no cadê o local? Você procura, cadê o local? Você não sabe onde é que... Você já está no local, mas não sabe, não é? Então a gente também tem que ter um pouquinho de inteligência espacial. Por que a criança engatinha? Porque ela não sabe andar. Olha que resposta mais inteligente, né? Tudo bem. Há necessidade do engatinhar para que a criança desenvolva a lateralidade. Porque se ela andar direto, ela vai tropeçar. Como falava no interior, ela vai trupicar. Ela vai sair tropeçando nos objetos, nas pessoas. Por isso que quando engatinha, ela vai trabalhando toda a sua inteligência espacial. Ela desenvolve a lateralidade, ela consegue depois, quando então ficar ereta, em pé, caminhar com equilíbrio. Tudo tem as suas fases, né? Suas etapas. A inteligência também, que é social, a inteligência das relações, a chamada inteligência emocional, que Daniel Goleman desenvolve. É importante eu saber gerenciar as minhas emoções. O que Bezerra de Menezes, no livro História de um Sonho, escrito ainda quando encarnado, assinado como Max, em 1900, ele, publicando em Reformador, a história de um sonho. Ele usa uma expressão inglesa chamada self-government. É preciso ter a autogestão. Nós darmos conta de gerenciarmos a nós mesmos. Então, esse é um tipo de inteligência, inteligência emocional. Tem a chamada inteligência espiritual, que é uma coisa impressionante. As organizações já estão trabalhando de maneira mais holística nessa questão da inteligência. Então, facilitou muito essa abordagem, além, por exemplo, nós temos aqui inteligência musical. Tem que saber, como a gente viu aqui no violão, estamos vendo no piano, na voz, não é? O peixinho vai desenvolver ainda essa inteligência musical, né? Tem esperança. Então, é questão de tempo, de exercício, a gente desenvolve as inteligências, não é? Ninguém é privilegiado, a gente vai conquistando. Mas são os vários tipos de inteligência. Inteligência é uma forma de atitude. Atitude é ser inteligente para fazer as melhores escolhas nos momentos de decisão, porque nós precisamos decidir. E a gente vai ver então que atitude também tem a ver com tentativa. Já ouviram falar em Toca Raul? Dá para tocar Raul? Lembra? Raul Seixas, ele compôs uma música junto com um tal de Paulo Coelho, chamada Tente Outra Vez.
tente outra vez. Como é importante a gente tentar, não desistir, porque a vida está para ser construída e depende de nós. Não desanimar, não se afastar do caminho, seguir em frente, tente outra vez. Tantas vezes quantas forem necessárias até a gente atingir o objetivo, é preciso tentar. E às vezes a gente fica assim pensando, mas eu tento e não dá certo, por quê? Seja um pouquinho inteligente, não fique tentando, batendo na mesma tecla. Sinta como essa harmonia dessa música dedilhada nesse piano maravilhoso por esse exímio musicista, saem de notas belíssimas. Aí já é abusar da amizade, né? Alguém quer dar uma palhinha? Como é bonito, né? Ótimo. Quer vir aqui? Todos nós? Vai soltar a voz? Quer soltar a voz ou não? Vamos lá. Como é que puxa isso? Olha que legal. Tente outra vez, vamos lá. Você conhece? Conhece? Atualmente só conhece o Parnaso, beleza. Fiquem concentrados imaginando a música. Vamos ficar por aí, tá bom? Melhor. Eu tento outra vez. Dá uma outra oportunidade. Tentar outra vez. A gente, para alcançar o objetivo, é preciso trabalhar de maneira distinta. Às vezes na relação está com dificuldade, está com problema. Converse com a pessoa, abra a possibilidade de você também escutar. Não seja teimoso, seja perseverante, é diferente, não é? E a gente vai seguindo em frente, tentando sempre até alcançar esse objetivo. A atitude é utilidade. O obreiro do Senhor tem que ter a sua missão, a missão de ser útil. A missão de ser útil é de aproveitar bem o tempo, é de utilizar a inteligência, é de tentar fazer o melhor ao seu alcance. Isso é atitude. O novo obreiro do Senhor não pode ficar estagnado, parado. Ele precisa cumprir a missão dele reconhecendo que o valor da vida está em fazer o bem ao próximo. Eu me lembro uma vez, cheguei junto dos colegas de aprendizado. Os colegas de aprendizado são os nossos queridos, eu não gosto da palavra aluno, né? Aluno parece sem lume, sem luz. Nós todos somos aprendizes. Por isso que no Espiritismo também não há professores, nem mestres, nem doutores. Todos somos aprendizes. Estamos compartilhando a mensagem, aprendendo em conjunto. E eu cheguei para os colegas de aprendizado, então, de noite, numa aula, eles que já tinham percorrido vários quilômetros, às vezes para chegar naquilo depois de um dia de trabalho, pessoal suado, jovem, dedicado mesmo. Você vê o pessoal meio pobre, numa cidade mais afastada de Brasília, e de repente eu chego assim, esfuziante, alegre. Eu estava realizado, porque eu compartilhei com meus colegas de aprendizado que eu tinha descoberto qual era a minha missão de vida. Eu tinha uma missão, todos nós temos uma missão, que é a razão de nosso existir, não é? E eu dizia, a minha missão é ser útil. E mais do que isso, a minha visão de futuro, olha que legal, não é? Estava com um planejamento estratégico assim na cabeça, a minha visão de futuro é ser feliz. E eu falei isso alegre, entusiasmado, e de repente o público ficou como vocês, assim. Até que um colega de aprendizagem disse, professor, qual é que é a tua? Dá para contar uma novidade? Aí que eu fiquei mais feliz ainda, porque percebi que aqueles jovens também tinham como missão serem úteis. E como visão serem felizes. Quem é que não quer ser feliz? Só que para a gente ser feliz nós precisamos ser úteis. Úteis a nós mesmos e úteis ao próximo. Essa é a nossa razão. O sentido da vida, segundo Viktor Frankl, é encontrar de fato algo que nos realize. E jamais teremos uma realização absoluta se for egoística. Por isso que a gente precisa compartilhar. Somos felizes em compartilhar. Por isso a atitude é cumprir a missão de ser útil a todos, em todo lugar, em toda hora. Isso é importante. O obreiro do Senhor precisa ser útil e tomar decisão. Decisão é uma coisa impressionante. Já ouviram falar em Drauzio Varela? Ele disse o seguinte, que pior do que as consequências de uma decisão equivocada são os sintomas da indecisão. Como é que fica a pessoa indecisa? Por favor, como é que ficam as pessoas indecisas? Assim, mais ou menos como vocês estão.
Indecisa, né? Não sabe para onde vai, fica insegura, não é? Sofre, fica ansiosa, faz os outros sofrerem. A pessoa indecisa é assim, é um problema. Por isso que o médico fala, é preferir você assumir as consequências de uma decisão, mesmo que seja equivocada, do que você sofrer sintomas da indecisão. Porque o indeciso, ele acaba se perturbando e perturba os outros. Ele nunca consegue resolver sua vida. Por isso, a atitude é esse momento de fazer as melhores escolhas. Nós temos oportunidade para isso. É ter a coragem de assumir as consequências de uma decisão, mesmo que seja errada. É preciso, porque às vezes a gente erra para depois acertar. Não é que há necessidade do erro em absoluto, mas Deus tira do próprio erro a oportunidade da gente aprender. Então a gente tem que aproveitar isso também. E aí a gente vê, precisa de um fundo musical com Cora Coralina. Esta genialidade de senhora poetisa, bem curtinho para dizer, mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Cora Coralina, com esse fundo musical extraordinário, né? Do Tocando em Frente. É preciso a gente considerar, descobrir no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E olha aqui agora Charles Chaplin, que coisa linda, aquele que trabalhou no cinema mudo de maneira genial, aquele que compôs uma letra e uma melodia chamada Smiles. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui ontem, então nós temos Smiles. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer, antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo, ou agradecer das águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro, ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando o desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde, ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas da casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma, porque tudo depende de mim. Chaplin. Então chegou o tempo de fazer escolhas. Exatamente. Decisão. Escolher. Perdão ou vingança? Paz ou guerra? Paciência ou precipitação? Ocupação ou pré-ocupação? Lucidez ou ilusão? Esperança ou desespero? Confiança ou medo? Bom senso ou insensatez? Bondade ou maldade? Amor ou ódio? Já fizeram as suas escolhas? Eu já fiz a minha escolha. É tempo de escolher. Atitude é tomar decisão. O obreiro do Senhor não pode ser indeciso. Ele tem que acreditar, tem que confiar e tem que fazer por acontecer, porque ele não está sozinho. E aí, como a gente vê a fé, que é um misto de expectativa
mas que junta a certeza para alcançar o que se espera, nós precisamos entender que a postura do obreiro do Senhor, este novo obreiro como somos todos nós, trabalhando na mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, nós não podemos jamais dispensar a esperança. Vocês já ouviram falar em Pandora? A caixa de Pandora? Pandora era uma princesa da antiga Grécia, jovem, linda, maravilhosa. Mas era tão linda e maravilhosa que despertou os ciúmes dos deuses, que lhe resolveram dar um presente, e literalmente um presente de grego. Lhe deram uma caixa fechada e disseram ainda que jamais poderia abrir aquela caixa. Ora, você fala para um jovem, um adolescente não fazer alguma coisa, ele vai fazer o quê? Vai fazer. E Pandora resistiu, até que não resistiu mais, abriu a caixa. E dali da caixa saíram todos os males da humanidade. A corrupção, a enfermidade, a violência, a criminalidade. E de repente, um Deus fica compadecido de Pandora e permite que ela feche a caixa, reservando dentro da caixa o antídoto para todos esses males, que se chama esperança. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre, mas poucos de nós nos lembramos que a esperança também é sempre a primeira que renasce. Na verdade, a esperança nunca morre. Por isso, é preciso ter esperança. O futuro pode ser melhor, as coisas estão melhorando. Esperança do verbo, como nos ensina o filósofo brasileiro Sérgio Cortella, esperançar. Não é de cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam à revelia, mas é nós sermos os agentes da mudança, os propulsores, os proativos que vamos empreender as transformações necessárias, porque nós acreditamos, nós temos certeza, nós temos a esperança nesse futuro melhor. É um futuro melhor na transformação do mundo, que começa pela transformação de cada um de nós. Madre Teresa de Calcutá, sendo entrevistada, várias perguntas. 2 delas nós sabemos de cor as suas respostas. Então, eu vou perguntar e vocês vão responder. Qual o melhor dia? Qual a melhor hora? Então, hoje e agora são as melhores oportunidades para nós exercitarmos a nossa esperança e começarmos a ter as ações fundamentais como obreiros do Senhor, compreendendo que a atitude é a ação de mover, de se movimentar, de ser ativo, proativo, de fazer acontecer, de não ser um mero espectador da realidade, mas ser exatamente aquele que transforma a realidade com as suas ações. Que também o obreiro do Senhor sabe trabalhar o tempo, aproveitando-o com prioridade, com organização, com disciplina. O obreiro do Senhor, esse novo obreiro, trabalha a inteligência que não é limitada apenas ao favorecimento próprio, mas que utiliza essa sabedoria para a transformação social, como o Espiritismo nos ensina, assinado pelos Espíritos Superiores no prolegômeno de O Livro dos Espíritos. Surge o Espiritismo para promover a regeneração social da humanidade, que começa pela transformação íntima de cada um de nós. É preciso, portanto, tentar, reconhecendo que não somos espíritos perfeitos, mas somos perfectíveis, temos potencialidades, valores que precisam de ser despertados. Temos o Deus interno na intimidade de cada um de nós, que precisa ser acordado pela nossa vitalidade no bem, pelo esforço que a gente pode realizar, pela conquista de levar a mensagem de Jesus, pela caridade, pelo amor ao próximo. Nós nos sentindo, então, úteis, que é a razão da nossa própria existência, transformar o mundo pelo bem, porque o mal é passageiro, é temporário, mas o bem vem de Deus e fica para sempre. Por isso, acompanhar essa programação divina, sendo um instrumento, sendo úteis, e tomando as melhores decisões, fazendo as melhores escolhas, porque a vida sempre nos dá pelo menos 2 oportunidades, nunca uma só, por isso o autocídio jamais será uma solução. A gente sempre tem saída, sempre pode encontrar uma porta, uma janela, a gente sempre vai ter um vislumbrar, uma luz no fim de um túnel, a gente encontra o caminho para exatamente decidir. E quando nós estamos decididos como fez São Bernardo,
no momento de indefinição, que ia para lá e para cá, caminhava, indeciso, sofria, angustiado, aflito, de repente pergunta-se o que ele está fazendo ali, a quem ele serve como obreiro do Senhor. Era exatamente a resposta de servir ao Senhor Jesus. Então tudo se acerena, como uma música que nos evoca a paz, a serenidade, em que a gente vai perceber, nessa naturalidade aqui programada, a gente sentir um envolvimento de que não estamos sozinhos jamais, de que nós podemos utilizar as nossas decisões na certeza de que estamos trabalhando numa coletividade, sem personalismos, sem sermos aqueles que forçamos para que os outros passem a acreditar no que acreditamos, porque nós já sabemos que temos certeza de que a mensagem do amor representa o caminho que todos nós devemos viver. O amor da boa nova, que inova, porque transforma, porque melhora, porque traz do plano superior para a terra o reino de Deus que se implanta no coração de cada um de nós. Por isso termos a atitude como os novos obreiros do Senhor, com esperança. Esperança nesse mundo melhor, nesse mundo de regeneração. Nós temos como trabalhadores, obreiros do Senhor, a oportunidade ímpar de sermos, ao mesmo tempo, trabalhadores da última hora de um mundo de expiação e provas, que já no seu ocaso se despede gradativamente, para também sermos, ao mesmo tempo, trabalhadores de um novo mundo, trabalhadores da primeira hora desse mundo de regeneração que nos aguarda e que nós precisamos construir. Portanto, meus irmãos, o dia está aí, a hora está à nossa disposição, que a gente possa ter a atitude de fazer o melhor ao nosso alcance, nos reconhecendo diante da paternidade divina como filhos de Deus e diante de Jesus como seus novos obreiros e servidores. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Geraldo, pelas suas palavras tão reflexivas, né? Quanto ensinamento a gente vai levar para a nossa casa, né? Para a nossa vida, muito bom mesmo. A gente agradece também a mesa. Muito obrigada a todos. Ao Sardinha querido. Sempre. Geraldo Campetti, sabe que a gente tem uma grande felicidade no coração de saber que você é o diretor da nossa Federativa Espírita Brasileira, da FEB. Nós estamos muito bem representados por você lá. E vocês sabem, meus irmãos, quando surgiu a ideia do Congresso em Campos, nós logo ligamos para o Campetti, porque realizar um evento espírita é absolutamente necessário que esse trabalho esteja conectado com as diretrizes do nosso movimento espírita organizado. Não se trata de um evento estanque acontecendo por motivos adversos. Aqui é um evento espírita. Então, a Federativa Estadual foi procurada. Vocês observaram que no ano anterior tivemos representantes do Sérgio, dessa vez também. E no encontro passado tivemos aqui o nosso presidente da FEB, o nosso querido Godinho. Campetti prontamente veio, sugere, dá ideias, participa ativamente com a gente do evento. Então, nós estamos realmente muito felizes por isso. Queremos andar na linha. Não é? Isso é muito importante, saber que podemos contar com essa figura incrível, esse amigo do coração que é o Campetti. Vamos aplaudir mais um pouquinho, né? Ele merece. Uma palestra belíssima. E agora a gente quer convidar aqui uma jovem representante da Mocidade Espírita de Campos, a Maiara, para ela fazer uma homenagem ao Trio Dalma, que a gente quer convidar aqui também, para estar recebendo uma lembrancinha aqui do Congresso. Parabéns, Trio Dalma, obrigada pela presença.
Vocês abrilhantaram o nosso congresso. E a esposa? Por favor, Maurício. Receba para nossa irmã. Meus irmãos, nós teríamos agora uma palestra da nossa irmã Ivana Raisk. Mas ontem o nosso irmão Peixinho fez alguns comentários conosco bastante proveitosos, né, a respeito da dinâmica do nosso evento. E conversando, tricotando ali com Ivana, com o César e com o próprio Peixinho, nós fizemos um pequeno ajuste na programação com a autorização da coordenação do evento. E vamos agora, ao invés de uma palestra, ter um espaço de debate sobre o tema da palestra. Acho que vai ficar legal, não vai? Ah, que bom! Então, nós vamos convidar os 4 debatedores que falarão sobre o tema da palestra da Ivana. E é um tema maravilhoso. Apacenta as minhas ovelhas. Olha que tema maravilhoso. Vamos convidar, então, para coordenar essa roda de conversas, a nossa irmã Ivana Raisk. César Braga Said vai estar participando também. André Luiz Peixinho. E Geraldo Campete. Ele já respirou, já descansou bastante, pode voltar. Então, passo a condução dos trabalhos agora a Ivana. A gente dirá ave César quando ele chegar. Daqui a pouco ele chega. Quando ele chegar, ele já vem. Bom dia. Ideia boa essa, não foi, gente? Muito gostoso, um bate-papo logo de manhã. E então, como vocês sabem, né? Tudo muito programado, tudo muito ensaiado, né, Geraldo? Esse tema que nos foi sugerido, apacenta as minhas ovelhas. Eu gostaria de começar buscando a passagem no Evangelho, que está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 21, no versículo 15. E acontece da seguinte forma: e assim que comeram, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz a ele: alimenta os meus cordeiros. Novamente, ele lhe diz pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus diz a ele pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ter sido dito pela terceira vez: tu me amas. Pedro deve ter pensado: ele não está acreditando em mim, né? Deve ter feito alguma coisa errada. E ele lhe diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe diz: alimenta as minhas ovelhas. Quando nós, então, buscamos essa passagem no Evangelho, nós fomos ao dicionário buscar o significado dessa palavra, apacentar. O que seria apacentar as ovelhas? E aí nós encontramos as seguintes definições: levar até o pasto, é preciso apacentar as cabras. Inspecionar o que está no pasto. Pastorear, por exemplo, todos os dias apacentava as ovelhas. E, no sentido figurado, oferecer alimento espiritual, doutrinar. E aí, Geraldo?
O que Jesus quis dizer quando ele pediu para que Pedro apacentasse as ovelhas? É tão interessante, Ivana, que a gente pode fazer uma conexão com uma das bem-aventuranças que Jesus faz referência no Sermão do Monte, quando fala dos bem-aventurados, os pacificadores, porque eles... Qual que é a sequência mesmo? Porque herdarão a terra. Os mansos é que herdarão a terra. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas esse do herdarão a terra é interessante também por conta da mansuetude. Apacentar, na nossa visão, tem a ver com a questão da pacificação e da mansuetude. Aqueles que herdarão a terra são os mansos, não são os violentos, não são os brutos. Serão aqueles que saberão conduzir com inteligência, mas com autoridade moral também. Serão chamados filhos de Deus, que a maior titularidade que a gente pode esperar é de títulos de Deus, porque nós, de filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus porque Ele é nosso Criador. Nós somos criaturas. Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Mas a conquista depende disso, do verbo, do agir. Então, apacentar é a gente buscar inicialmente a paz dentro de nós. É uma leitura que a gente faz, de um equilíbrio para o autoconhecimento. E aí, como a recomendação para Pedro, veja se Jesus coloca: se me amais. Então, se me amais é uma condicional, ou uma condicionante. Se me amais. Então, o amor é exatamente a base. É a mesma coisa que João registra no capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, para que fique eternamente convosco. Então, se me amais, Pedro, apacentai as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas constituem toda a humanidade. As pessoas que compõem a humanidade terrestre. Jesus é o guia, Ele conduz esta humanidade, do início ao final. Toda essa trajetória na evolução terrestre está a cargo de Jesus. Ele cuida de cada um de nós. Isso para nós é consolador. Mas Ele conta conosco. Então Pedro é um instrumento fundamental. Pedro, às vezes assim, eu me identifico um pouco com Pedro aqui, só para já encerrar nas minhas palavras. Me identifico um pouco com Pedro na parte que ele é mais assim, irritado, irritadiço, aquela coisa toda, né? Na parte que ele já é equilibrado, eu estou distante ainda. Mas por que Jesus conta exatamente com ele, né? Essas tarefas difíceis passando para Pedro. Apacentar a ovelha. Pedro é um dos mais experientes, mais vividos. Então, para ele também estar junto das pessoas, levando a mensagem. Por isso que eu achei interessante essa tradução, alimentar, né? Na terceira vez, então, alimenta as ovelhas, né? Quer dizer, depende da tradução, mas o alimentar no sentido de levar o alimento espiritual. Então, apacentar é a tarefa do próprio obreiro, né? Do novo obreiro do Senhor. Exatamente isso, está apacentando, acalmando, serenando, tranquilizando, mas ao mesmo tempo que leva a paz, leva um dinamismo, porque a paz não é algo morno, né? A paz é algo quente, não é algo que vai esfriando e vai caindo. A paz deve ser algo que alimenta constantemente. Por isso essa recomendação a Pedro, que é uma recomendação, de certa maneira, né, Ivana, que eu faço leitura também para todos nós. É como se Jesus estivesse falando com cada um de nós, para a gente trabalhar o cuidado com o próximo, com o semelhante, estar atento, estar acompanhando, estar vendo a necessidade, estar junto fazendo o melhor ao nosso alcance. Obrigada, Geraldo. Peixinho, esse diálogo ele aconteceu entre Jesus e os apóstolos após a ressurreição, não é? Após o Gólgota, e os discípulos tinham saído para pescar, não tinham obtido resultado, e aí aquele homem na praia orienta para que eles joguem a rede para aquele outro lado, e a rede se enche de peixes. E aí nós ficamos pensando que Pedro provavelmente estava triste com tudo que havia ocorrido com Jesus e tinha voltado ao seu ofício de pescador.
Mas Jesus havia dito que faria dele um pescador de homens. Como é que você avalia essa questão de que muitas vezes, diante de situações que a vida nos oferece, que nos entristecem ou nos desanimam, nós de repente desviamos da nossa missão? Bom, esse bem programado improviso me deixa aqui refletindo. Eu estava caminhando, lembrando primeiro da figura de Pedro, né? E lendo as várias biografias que falam dele, mostram como ele é um indivíduo muito singular mesmo, porque é aquele que, num momento, Jesus diz: não foi a carne nem o sangue que falou por ti, mas Pai Celestial. Não demora nem um tempinho e faz: retira-te da minha frente, Satanás. Para mim, Pedro é a típica oscilação psíquica do ser humano, né? Em suma, ele representa a nossa bipolaridade universal, né? Então, vejam que Jesus diz a ele: me negarás 3 vezes. Não tinha nem passado um mês, nem nada, e vem: olha, tu me amas, e entrega a ele a tarefa de apacentar as ovelhas. Reparem que são polaridades bem diferentes de atuação, né? E então, essa figura de Pedro me lembra muito o crescimento espiritual evolutivo. Mais adiante, Emmanuel vai falar do encontro em Antioquia, que Paulo o acusa, de certa forma, de pusilânime, ou de estar mudando de comportamento. Ele realmente oscilou a atitude ou comportamento, e ele simplesmente diz que compreende Paulo e reconhece os seus próprios falhas, deficiências, e pede ao irmão Paulo que comente o Evangelho naquela noite. Eu chamo isso tapa de luva de pelica, né? Pois Paulo, uma saia justa naquela: não, você tem razão, agora você que é melhor, comente o Evangelho nessa história, e concilia as ovelhas da época naquele encontro em Jerusalém, que me parece significativo. Mas a ele está conferida uma tarefa realmente importante, que era o de agregador. Ele não era a trovoada dos irmãos Boanerges, não era também a tradição judaica de um dos Tiagos, ele não era o Paulo de Tarso, veemente em tudo que fazia. Ele era, digamos assim, a marcha do equilíbrio. Nós vamos cuidar de um, vamos cuidar de outros, vamos integrá-los nas diferentes posições da vida. E é nisso que eu acho que ele funciona muito bem, em ser aquele que, por amor ao Cristo, é capaz de acolher, de saciar a sede de justiça de alguns, de acerenar os ânimos, de ser pacífico para depois ser pacificador, porque você não vai conseguir ser o segundo sem ter sido o primeiro. E aí você faz uma pergunta dessa pouco pacificadora para mim, que é esta: como é mesmo saber qual é a sua missão e não se desviar dela quando o meio ambiente ou as circunstâncias sociais, históricas ou vivenciais parecem dificultar tudo isso? Esta eu acho que é uma resposta que eu gostaria de ouvir de Ivana. Essa foi uma saída de peixinho. Ele é ótimo, né? Bom, Peixinho, aí eu penso que primeiro a dificuldade é a gente entender qual é a nossa missão, não é? Mas o Geraldo entendeu a dele, não foi? Ele contou aqui para nós que ele tinha já todo um planejamento estratégico, uma missão, uma visão e tudo mais. Então, todos nós, quando reencarnamos, nós não estamos aqui por acaso, nós viemos com um plano que prevê acontecimentos nas nossas vidas que nos conduzam ao autoaperfeiçoamento, à evolução espiritual.
E Jesus, ele nos trouxe no Código do Monte, no Sermão da Montanha, ele nos trouxe o código ético para a vida, nas bem-aventuranças. Então, eu acho que o nosso esforço, a nossa missão principal aqui, acima de qualquer outra, é nos melhorarmos como seres humanos. É tentar colocar em prática na nossa vida as virtudes que Jesus exalta no Código do Monte e tentar sufocar em nós e extirpar de nós os vícios morais. Essa é a nossa principal missão e nosso principal objetivo aqui. Tudo demais é acessório, porque muitas vezes nós podemos vir com uma missão, por exemplo, no campo da educação, e nos desviamos para um outro campo. Mas ainda nesse outro campo, nós podemos ser o melhor que nós conseguirmos, se nós tivermos em mente sempre agirmos de acordo com o código moral que Jesus nos ensinou. Tá? Vai aí o que eu penso sobre o assunto. Viu que ela sabia a resposta? Então... Muito bom. César, em algumas interpretações sobre essa passagem, fala-se também do acolhimento e do cuidado, né? De que Jesus recomendava a Pedro que acolhesse as pessoas, que cuidassem do rebanho de Jesus. E nós sabemos que nós temos hoje, na nossa mão, um conhecimento que o Espiritismo nos traz, que de repente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E nós temos hoje modernos veículos de comunicação para que nós possamos espalhar esse conhecimento com todo o mundo. De que forma você entende que o Espiritismo pode, sim, ser esse instrumento hoje de cuidado com a humanidade? As perguntas são todas muito fáceis, né? Da gente responder. Eu estou me lembrando de um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel diz, voltando a Pedro, que Pedro estava convencido, mas Pedro ainda não tinha se convertido. Essa mesma expressão Emmanuel vai usar lá no finalzinho do livro O Consolador, quando fala dos obstáculos para o exercício da mediunidade. A diferença entre convencimento e conversão. Porque quanta coisa Pedro assistiu, quanta coisa Pedro presenciou. Curas, os chamados milagres, entre aspas. O próprio Pedro andou sobre as águas, deu uma afundada básica, mas Jesus estava ali para socorrê-lo. Assistiu o retorno de Lázaro. Quantas conversas lá na casa da sogra de Pedro. Talvez ninguém tenha convivido de forma tão íntima e tão próxima com Jesus como Pedro. E é Emmanuel quem vai dizer que a conversão de Pedro se dará posteriormente à partida de Jesus, nos trabalhos da Casa do Caminho, ali naquela labuta, naquela vivência, naquela prática do Evangelho. E aí eu fico me perguntando quantos de nós, e pergunto a mim mesmo, estamos convencidos, mas ainda não convertidos. Porque o convencimento é um processo intelectual. Basta ler, refletir, tirar conclusões. A conversão é um processo do coração. Uma coisa não exclui a outra, são passos e polos complementares. E aí, quando você pergunta desse cuidado e como fazer o espiritismo, né, chegar a mais pessoas, eu me lembro também de um encontro de Gabriel Delane, de André Luiz com Gabriel Delane, no livro Entre Irmãos de Outras Terras, em que, entrevistando Gabriel Delane, ele vai dizer, salvo engano, que a divulgação deveria ser de per si,
boca a boca, no tete a tete. Ué, mas isso não vai na contramão de todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje para fazer uma divulgação ampla, profunda da doutrina espírita? Volto novamente à questão da conversão e do convencimento. São polos complementares. Porque sempre que podemos esclarecer com calma, com a paciência, alguém que nos procura na casa espírita para um atendimento fraterno, desde a recepção, que deve ser fraterna, que deve ser acolhedora, fica muito mais fácil acompanhar o dia a dia, o passo a passo desse irmão, dessa criatura. Então, vamos chegar às grandes massas, vamos divulgar por todos os meios, mas não vamos nos esquecer dessa divulgação que tem calor humano, desse olho no olho, desse abraçar, desse segurar na mão, desse silenciar para ouvir o que o outro tem a dizer, esse enxugar de lágrimas. É claro que a internet chega em muitos lugares, a rádio chega em muitos espaços, mas para mim, particularmente, nada substitui a gentileza, o cuidado, o olho no olho, o abraço fraterno. Isso é o espiritismo de vivos, de que falava Leopoldo Machado, esse baiano extraordinário, só não era mais porque não tinha peixinho no sobrenome, mas tinha Machado. E ele foi lá para a nossa cidade, para a cidade de Nova Iguaçu. E de lá ele fez o seu QG para ir divulgando, escrevendo, polemizando, espalhando essa visão do espiritismo de vivos para vivos. Mas para que possamos fazer isso, é preciso que o amor, a ternura, o carinho, e de vez em quando as trovoadas, o ímpeto, o instinto, porque somos, como o Peixinho bem disse, e Geraldo, esse misto de Pedro em busca de uma mansuetude de um Francisco de Assis. Obrigada, César. Por isso que a gente vê a importância de eventos como esse, não é verdade? Porque aqui nós temos a oportunidade de juntos termos esse contato mais direto, não é? A energia que emana de todos nós aqui, neste mesmo sentimento, neste mesmo pensamento, e ao mesmo tempo o evento sendo transmitido pela internet, chegando a pessoas de todo o mundo. Não é? Então nós temos o melhor de dois acontecendo aqui no nosso encontro. Mas, Geraldo, o César falou de algo importante, né? Dessa convicção, da conversão interior. E quando nós conversamos com muitas pessoas que muitas vezes são até materialistas ou não têm a mesma convicção que nós temos em relação à sobrevivência do espírito, as pessoas dizem assim: mas como é que se pode provar que realmente a morte não é o fim de tudo? Existe um ditado popular que fala assim: ninguém nunca voltou para contar. E eu me recordo quando meu pai falou isso para mim, eu disse para ele, falei, nossa, mas o senhor não está sabendo? Muita gente já voltou para contar. Contaram detalhes para a gente. Mas como provar ou mostrar para as pessoas a lógica que tem em relação à sobrevivência do espírito? É tão interessante, né? A gente fica pensando na pergunta que ela vai fazer para ver se a gente tem alguma condição de responder, né? Tem que adivinhar a pergunta aqui, porque é coisa impressionante. Muito bonito, esse momento aqui está muito legal, porque, como o Peixinho falou aqui, está tudo num planejado, né? Planejado direitinho. E é gostoso, porque o evento mostra o dinamismo, né? Porque esse aqui surgiu de ontem para hoje, esse momento tão bonito em que, né, a Ivana concede esse compartilhar, digamos, né, da palavra. Desculpa, mas na verdade surgiu há meia hora, tá? Há meia hora. Foi de ontem para hoje, não? Foi de ontem para hoje, foi hoje mesmo. As perguntas não foram planejadas, tá? Então, a gente fica pensando assim, qual é a maior comprovação que a gente pode ter, por exemplo, da imortalidade do espírito? Olha que impressionante o silêncio. O silêncio é mais eloquente do que muitas palavras. A maior comprovação de que o espírito imortal está aqui. Nós mesmos.
encarnados e aqueles que têm condições de enxergar o outro lado, que está aqui conosco, veem os desencarnados. A comprovação da imortalidade está no próprio sentido da vida, porque seria absolutamente uma falta de inteligência desse ser que é a inteligência suprema do universo nos criar para deixarmos de existir. A maior sabedoria de Deus é atestada exatamente pela imortalidade, que Ele nos concede a vida e quando nos cria, já nos cria imortais. Como comprovar isso? Pela lógica do raciocínio, pelo sentimento que expressa um amor de que nada acaba e de que a morte, como nos ensina Allan Kardec em A Gênese, que é um livro que merece ser lido e estudado, diz que a morte não é um adeus, mas é um até logo, um até breve. Então, esse contato que nós temos como expectativa, como esperança, e no nosso caso, espiritistas, a certeza, porque não há maior ignorância de dizer que ninguém voltou para falar alguma coisa. Desde as escrituras antigas está cheio de revelações nesse sentido, só não vê quem quer fazer uma leitura diferente. Mas constantemente nós mesmos estamos indo e voltando. Seria muito bom se a gente lembrasse, né, para confirmar. Será? Imagina. Sardinha aqui está dizendo que não, né? Não queria se lembrar de maneira alguma. Imagina quantas coisas. Agora, nós comprovamos de fato que nós somos imortais pelo próprio sentido da vida. Há inúmeras experiências que estão sendo feitas já de há tempos, que foram os próprios espíritos que vieram dizer que eles compõem uma humanidade que interage com a nossa, que são espíritos que são inteligências, e disseram mais ainda, né, Ivana? Quem são eles? Somos nós mesmos, amanhã. E quem somos nós? Somos eles, também amanhã. Então é uma coisa impressionante, porque nós somos imortais. O dom da imortalidade é a razão de existir. Como comprovar isso? Pelas pesquisas, pela mediunidade, pelas comunicações, pelas revelações, pelo próprio amor que se alimenta. E até um indivíduo que diz que nada não existe depois, quando se fala no amor, se é um amor de fato, o amor continua. Ele nunca morre, não é? Então a imortalidade é confirmada pelo próprio amor que a gente alimenta na nossa vida. E pela bondade de Deus em nos ter criado e nos ter concedido este dom, ou esta dádiva, este presente de nós sermos imortais. E ainda mais a gente criar o nosso próprio destino para a felicidade, pelo esforço próprio no uso do livre-arbítrio. Então a imortalidade é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita e faz toda a diferença como filosofia de vida. O fato de acreditar que algo continua, que nós somos imortais, nós passamos a viver não apenas para o momento presente, mas trabalharmos bem o presente pensando no futuro que virá, porque nós continuamos e continuaremos sempre. Como diz Caibar Schutt, eu vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. É um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Muito bem, obrigada. Um dos princípios também da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos, mediunidade. Mas quando nós falamos em mediunidade, algumas pessoas dizem assim: mas quem me garante que isso não é coisa de maluco? Está na cabeça dos médiuns essa história de dizer que vê espírito, que escuta espírito, ou que o espírito se comunica por meio dele. Por que comigo não acontece isso? Por que acontece só com alguns? E aí a gente fica pensando, né? De que forma que nós podemos mostrar para as pessoas que a mediunidade é um fato? Porque a própria doutrina espírita surgiu em função da mediunidade.
não é? E nós temos tantos casos, inclusive, em que cartas psicografadas por Chico Xavier foram aceitas em processos da justiça como prova de inocência do réu. Não é? Mas então, Peixinho, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da mediunidade. Não é? De que forma nós podemos, com o auxílio dos espíritos, atuar para realmente tornar o mundo um lugar melhor, com o espiritismo? Essa ficou mais fácil, tá? Aliviou agora. Olha, eu vou fazer uma abordagem aqui para tornar a pergunta mais difícil. Para ficar mais animado, eu faço. É o seguinte, o problema central, me parece, que é o estágio de consciência que as pessoas vivem. O estágio evolutivo. Lembram daquela frase de Jesus, quem tem ouvidos de ouvir, ouça? Tem ouvidos que é de não ouvir. Percebe, mas não concebe, não compreende. E eu vou lhes dar um exemplo. Durante 6 anos, eu convivi com uma pessoa que é colega médico. Sempre falo dele, nunca mais vi. Eu sei que está vivo, encarnado. Ele ouviu as palestras do Caminho da Redenção 6 anos. Leu o Livro dos Espíritos em 1 semana. Leu o Trabalho dos Mortos em 1 noite. Leu No Mundo Maior em 3 dias. Leu Nosso Lar de uma sentada. A primeira coisa que ele me falou quando leu Nosso Lar foi: que livro fantástico, Peixinho. Foi a melhor ficção que eu já vi. Então, veja, quem tem olhos de ver, veja, mas há olhos de não ver. Anos e anos, ele viu fenômenos de levitação na terra dele. Eu ficava intrigado com aquilo ali. Como é que ele não avançava? Um dia eu estava sentado no Caminho da Redenção, Divaldo mandou uma pessoa iniciante para eu dar umas instruções sobre o que era o Espiritismo. Ele do meu lado disse: deixe que eu ensino. E eu deixei. Já tinha 3 ou 4 anos. Ele discorreu sobre todos os princípios básicos do Espiritismo, com coerência, síntese, organização. A pessoa ficou agradecida, saiu, e ele disse: que doutrina, hein, Peixinho? Coerente, orgânica, abrangente. Pena que não é verdade. Estou lhes falando o que é a situação. Não foi em algum lugar assim de pouca instrução. Não conseguia ultrapassar o estágio da matéria. No final do curso, me lembro como se fosse hoje, na frente da reitoria da Universidade Federal da Bahia, ele me disse: Peixinho, 6 anos, eu ainda não tenho nenhuma convicção desse negócio todo que você falou. Você não tem uma prova última agora que a gente vai se formar? E acabou o curso. Só tem uma discussão para você. Qual é? Nós estamos acostumados com hipóteses nos trabalhos médicos. H1, H0 na ciência. Hipótese 1 e o seu contrário. Só existem 2 alternativas, o nada ou a continuidade. Veja você, se for o nada, nunca mais nos veremos pós-morte. Ninguém vai se encontrar nem para discutir o nada. Mas pode ser que dê a outra hipótese, continua. E aí? Ele parou assim, expressão preocupada, e disse: se continuar, estou lenhado. Expressão gíria da época. Aí eu compreendi, com esse exemplar típico, que não basta a informação, precisa a maturação do psiquismo. Você pode dar 1000 provas, a pessoa não avançará, porque não está no estágio psíquico de compreensão daquilo. E eu vou lhe recordar de uma figura que é muito, digamos assim, emulada atualmente, porque tem uma grande contribuição social. Vocês já leram os textos de Carl Gustav Jung encarnado sobre mediunidade, reencarnação, vida após a morte e espiritismo? Ele escreveu. No meio da vida, ele escreveu contra
contra a tese mediúnica que ele pesquisou. Ele assistiu mediúnicas com a prima dele, depois criou um grupo de pesquisa de mediunidade em Zurique. Ele escreveu que a casa dele foi invadida pelos mortos e que não deixou ele sair enquanto não escrevesse o livro, Os 7 Sermões dos Mortos. Passou dias em casa porque os mortos invadiram a casa dele. Ele falava de uma segunda personalidade, Filemon, mas ele disse, não, mas essa explicação espírita não serve, não. Ele chegou a criticar as materializações de William Crookes, dizendo que aquilo podia ser viés do pesquisador. Não viu, mas não conseguiu. No fim da vida, em Memórias, Sonhos e Reflexões, ele disse que reencarnação é uma grande ideia que precisaria ser pesquisada, mas ele não teve tempo. Ele não conseguiu. Ele teve um desdobramento que viu a Terra, ele descreve, azul. Não existia Gagarin, não existia Sputnik, 12 anos antes. Mas ele viu o médico dele desdobrado e disse que ele não estava bem, que provavelmente ia morrer cedo. Morreu uma semana depois que ele ficou bom. Ele percebeu tudo isso, mas não conseguiu ultrapassar os limites da sua capacidade, colocou tudo isso no inconsciente coletivo e no seu inconsciente pessoal. Por isso que eu acho que tentar provar aos outros é uma tarefa ingente e provavelmente não eficaz. O que você pode fazer é mostrar, e cada um vai captar a sua possibilidade. Aí eu me lembro de Kardec, o pedagogo, antes de tornar alguém espírita, vê se ele consegue ser espiritualista. E Leon Denis faz mais. Antes de tentar demonstrar que há vida após a morte, tente mostrar que há algo nele que não é matéria. Um pouco antes vai chegando. Porque senão, você pode ver os maiores fenômenos mediúnicos e dar outra explicação. Criptomnésia, metagnomia, bota os nomes assim, lá, teoria metapsíquica, e fica tudo tal e qual. Porque aí é que entra uma questão básica, que olha que nome pomposo, de natureza epistemológica. O que você vê não é o que é o percebido por você. Isso é kantiano. E o percebido por mim depende da estrutura psíquica e do momento evolutivo que eu estou. Não é? Jesus era um covarde para muita gente, não lutou pela sua sobrevivência. Não conseguiu isso. As virtudes cristãs, para Nietzsche, são as virtudes do fracassado. É preciso viver o super-homem. Então, as pessoas vão ver fenômenos e, como diz Kardec, vão entrar 10 e 9 vão sair mais descrentes do que o que viram, porque a leitura que fizeram era função da concepção prévia materialista, do gen egoísta de Richard Dawkins, da competição, disso, do mundo que está aí. Então, hoje, talvez, a grande tendência seja esta. Viva, mostre-se. Se você quiser ser grego irônico, disse, olha, não vamos discutir isso agora. Quando você morrer e eu morrer, a gente vai ter certeza do que aconteceu. E aí a gente vai poder conversar. Nem isso é possível. Eu já conversei com espíritos que disseram, não existe mundo espiritual. Eles estão tão materializados, eu nunca morri, eu estou vivo aqui. Nem isto. Já conversei em regressão de memória com uma pessoa que saiu do suicídio direto para o útero, convive comigo, é uma amizade profunda. E ela faz assim, eu perguntei um dia, você acredita no que eu falo? Ela, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não compartilho com nenhuma das suas ideias, mas gosto de conversar com você. É amizade, mas ela disse, eu não acredito em nada disso. Eu vi, por último, para fechar como isto é o momento existencial, eu vi uma dedicatória de um livro inesquecível. É de um autor materialista, Osmar, parece que é Osmar de Andrade. Hernani Guimarães de Andrade. Onde estiver, se pudesse estar.
dedico esse livro. Nós que fomos amigos durante toda a vida, eu no campo do materialismo, ele do espiritismo. Eu faço aqui o preço da minha admiração por ele. Uma pena que ele não possa lê-la. Ele fazia dedicatória, mas dizia, eram amigos opostos. Ele não conseguia nenhum dos dois, porque não há essa possibilidade de você caminhar evolutivamente na consciência do outro. Você pode mostrar, e os que estiverem próximos, na zona limítrofe de aprendizagem, ou zona proximal de aprendizagem, verão e acreditarão. Daí Jesus ter sido sábio, criar uma nova epistemologia, tumé, palpe, mas bem-aventurados os que não viram e creram, porque viram, enxergaram por outro caminho que não é o caminho propositivo, sensorial. Eu acho que é essa a minha tendência. Se eu compliquei, não, que pena. Esclareceu. Naturalmente não cabe complemento, mas eu estava aqui a transmissão, você acredita em telepatia? Telepatia e a tia do Pelé também. Aí tá vendo? A tia do Pelé tá bom. É que é o seguinte, à medida que ele estava falando, o finalzinho eu ia pegar um trecho exatamente. Hoje nós estamos numa mudança de paradigma, que é como a gente enxerga as coisas, né? Primeiro, para você acreditar materialmente ou num princípio do materialismo, você tem que enxergar para acreditar, ver para acreditar, e olhe lá, né? Porque às vezes você vê, mas você enxerga a sua maneira e nem acredita. Mas seria isso o princípio, se não é uma coisa material propriamente, palpável, eu não vou acreditar. E daí essa questão de Jesus com Tomé, né? Que eu ia retomar exatamente daí, nessa fala, que seria muito melhor que Tomé acreditasse sem ver. Hoje o paradigma, né, que vai mudando para o espiritualismo e para o espiritismo, nós conseguimos acreditar e aí sim enxergamos. Não é a gente enxerga para acreditar. É o contrário, a gente acredita, tem uma predisposição e aí enxerga. Por que eu fico pensando assim, psiquicamente, mediunicamente? Por que nem sempre, por exemplo, eu numa mediunidade torpe que eu tenho, né? Por que eu não vejo, não tenho a clarividência, que não é propriamente uma mediunidade, mas é uma faculdade anímica. Mas eu vejo quando eles me mostram, quando os amigos espirituais mostram, eu consigo enxergar, eu consigo ver. É uma coisa intermitente. Na maioria das vezes não vejo, mas quando eles querem, e eu percebo que eles estão me mostrando, sobretudo o amigo espiritual, eu vejo. Agora, a gente precisa acreditar, porque às vezes você está vendo aquilo, não está acreditando, então é como se aquilo não fosse uma realidade. E eu queria só citar Paul Jubier. Paul Jubier, ele em Análise das Coisas, ele coloca a tal da zona lúcida. O que é a zona lúcida? É exatamente a capacidade de abrangência que nós temos em nossa mente para o entendimento. Então, se foge da zona lúcida, a gente não consegue entender. Me lembro, Ivana, estava conversando com um colega, ele é muito católico e tudo, hoje até está nas hostes aí da religião mesmo, né? E ele dizia o seguinte: Campetti, nós avançamos na nossa conversa até aqui, estamos nos entendendo muito bem, eu sou seu amigo, você é meu amigo, mas pare por aí. Porque eu sei que agora você vai falar de uma palavra na qual eu não acredito no seu conceito, que eu ia explicar à luz da reencarnação. A gente se entendia até ali, a partir daquele ponto a gente não se entendia mais, porque é uma questão paradigmática. O meu paradigma era diferente do dele. Mas nós, então, nos compreendíamos, porque havia o respeito. E aí, tomando de novo Pedro, apacentar, acolher, pacificar, acho que tem muito disso, a gente também respeitar, não é? Esse pensamento diferente. E ter também a paciência para com os outros, assim como a gente precisa ter conosco, de que as coisas estão evoluindo gradativamente. A compreensão vai se tornando mais ampla, mas aos poucos. E vai chegar um momento em que aqui nós vamos ter uma mudança no nosso próprio orbe pela nossa preparação mais adequada. Porque se a gente também não tiver a preparação adequada, a gente vai acabar estagiando em outros orbes que vai ser pela lei de afinidade. Então, esse materialismo todo não vai ficar imperando. Impera porque ainda é o predomínio do mal. Mas no mundo de regeneração, por exemplo, você já vai ter uma abordagem muito mais assim, paradigma muito mais da crença de forma natural
nessas que são as leis divinas, porque leis naturais. Não tem nada de aberração. Você vai pegar, por exemplo, o emprego da inteligência para o esclarecimento, não apenas de um raciocínio que seja, no nosso entendimento, quando você vê à luz da espiritualidade, muito torpe ainda, é muito limitado. É uma coisa muito circunscrita. Então, é preciso usar essa inteligência para desenvolver também outros paradigmas. Por isso que a ciência tem que revisitar também os seus conceitos. Porque senão a gente não vai conseguir comprovar a existência do espírito nunca, né, cientificamente falando, se nós continuarmos usando os mesmos paradigmas. Porque o espírito não vai se submeter àquelas condições todas que a gente sabe para você comprovar um fenômeno material propriamente. Então é preciso ampliar, e a gente aos poucos vai. Aí está aí, né? Física quântica, nós temos uma visão mais holística e tudo mais, para a gente começar a entender melhor essas coisas à luz da espiritualidade. Muito bem. Nós nos lembramos de César Lombroso, que era um cético, um cientista cético, e que foi convidado, junto a um outro grupo de cientistas, como Charles Richer, a estudar a mediunidade de Eusápia Paladino. E César Lombroso, que era completamente contrário às ideias espíritas, se convenceu quando teve a sua mãe, o espírito da sua mãe, materializado ali diante dele, conversando com ele, que ele pudesse tocar. E aí ele diz, né, que ele se arrependia de ter combatido aquelas ideias, porque ele tinha obtido ali a comprovação delas. Mas nem a todos é dado essa oportunidade, não é? E o César tem uma história para nos contar ainda sobre esse assunto. É um caso, né, verídico. Eu não sou um contador de casos tão exímio quanto Peixinho, que a própria figura dele já é uma figura que facilita a contação do caos, né? Essa figura de uma sabedoria, esses cabelos cor de prata, enfim, e todo o conhecimento que ele tem da vida acadêmica e da vida espírita também. Mas aconteceu, pegando também o gancho com o que Geraldo acabou de falar, comigo, que trabalhando numa universidade, lá na Baixada Fluminense, os funcionários, alguns deles sabiam que eu sou espírita. E num determinado instante, uma funcionária, uma servente, caiu, bateu com a cabeça no chão e foram me chamar. Professor César, a gente queria que o senhor fosse lá atender a servente, porque ela caiu, bateu com a cabeça e agora ela está falando coisa com coisa. Eu falei, mas não é uma questão médica, não está sangrando? Não, ela está muito confusa e a chefe do departamento de pessoal pediu para que o senhor fosse lá conversar com ela. Aí entrei na sala, uma senhora, jovem senhora, muito humilde, muito simples, e no que toquei nela, no que olhei para ela, percebi que havia ali uma manifestação espiritual. Não que toda a queda redunde em manifestações, toda a cabeça batida, né, todo tropeção. E aí eu fiz algumas perguntas para ela. Qual era o nome dela? E ela me deu um nome trocado. Qual era a idade? Ela me deu outra idade. Se ela era solteira, se ela era casada, como quem está fazendo uma breve anamnese. E ela, que era casada, me disse que era solteira. Falei, bom, essa mulher, eu estou conversando com o espírito, não é com ela. E aí, pedi a ela, posso fazer uma oração para você? Uma prece? Pode, sem problema nenhum. Aí, para fazer uma reza mais forte, eu segurei na mão dela. E aí, após a prece, eu repeti as mesmas perguntas. E ela me deu todas as respostas de forma correta. Mas eu acrescentei uma pergunta. Qual era a religião dela? E ela me disse, sou da Assembleia de Deus. E você está feliz lá? Muito feliz. Sou até dizimista. E eu já fiquei com pena, imaginando quanto ela ganhava, e ainda dava 10% para a igreja. Falei, pois bem, você sabe o que aconteceu com você? Não sei, não, senhor. Você caiu, bateu a cabeça. Ela, onde? Eu falei, não, você não se feriu.
mas ocorreu um fenômeno com você. Fenômeno? Ocorreu um fenômeno. Você já deve ter ouvido seu pastor dizer que o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, fala que existe uma diversidade de dons, de carismas, pois um dom se manifestou através de você. Jura, professor? Juro. E que dom foi esse? O dom do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou através de você. Ela regalou os olhos. Falei, pois procure seu pastor, diga para ele que houve uma manifestação do Espírito Santo, que ele vai te dar todas as orientações que você precisa. Ela abriu um sorriso, me deu um abraço e foi livre, leve e contente buscar a explicação à luz da crença dela, do nível de consciência no qual ela se encontrava. Não tinha o direito de invadir o mundo subjetivo dela, as crenças dela. Então, me parece que, além da gente trabalhar para cada vez mais comprovar e divulgar a imortalidade da alma, a gente precisa respeitar as almas que convivem conosco, nunca, jamais impondo a elas os nossos pontos de vista. Ela não me perguntou nada, não quis saber em que eu acreditava, ela estava simplesmente feliz e ainda era dizimista. Você quer aproveitar para se despedir? No encerramento. A Ivana, então, pede que já façamos aqui uma breve despedida. Eu ainda vou permanecer, vocês estão partindo e se despedindo do público, então eu passo a palavra para que vocês tenham mais tempo para poderem se dirigir aos nossos irmãos. Bom, então nós passamos a palavra para o Peixinho, que já está com o microfone, para que ele possa dizer as suas últimas palavras para o nosso pessoal. Eu quase ia dizendo por inspiração, amém, a última palavra. Eu quero agradecer a essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reencontros. Nós nos encontramos em vários lugares, né? E todo encontro também é o começo de uma despedida, né? Quando a gente chega, já está caminhando para a partida. E nesses encontros a gente pode, de certa forma, experienciar o vínculo, o companheirismo, a fraternidade, a partilha de experiências. E aí o que eu posso lhes dizer é que nesses nossos encontros que não haja lugar nem para a expectativa, nem para a sensação de perda, que vigore aquela amorosidade que é a saudade. Até porque aquilo que se inscreve no âmago do ser não é do tempo, é da eternidade. E aquilo que se veicula e que toca a alma não está localizado no impermanente, no finito, ele é da ordem do absoluto. O que nós fazemos aqui é compartilhar de alma para alma essas vivências que transcendem seguramente ao nosso modo de enxergar toda a impermanência do mundo. Afinal de contas, quando nos reunimos, é para celebrar a vida. E a vida que celebramos é a vida do Espírito, que é imortal, que é eviterno ou eterno, que é partícula de Deus vivenciando no mundo. Então, eu não posso dizer, ao mesmo tempo que vou partindo na saudade, que vamos nos distanciar. Porque não existem distâncias onde não há tempo nem espaço, que é no mundo real do Espírito, essência imortal. Então, que fique na lembrança, na memória de todos nós, esses momentos de convivência, esses momentos de busca de espiritualidade, esses momentos de entendimento e de captação do melhor que nós podemos da grande mensagem do Evangelho. Para encerrar, eu quero lhes contar um anedotário, porque eu não podia deixar de terminar dizendo um caos, né? E o caso que eu coloco para vocês refletirem
É um caso de uma pessoa que é da minha família e que tinha um transtorno mental de carteirinha, regulado, esquizofrenia, comprovadamente, mas era de uma inteligência singular. De vez em quando ele saía daqui. E a gente vivia discutindo lá, por que o Evangelho, depois de 2000 anos, não foi implantado na Terra na sua essência? Por que tantos transtornos, modificações? E um dia ele nos chamou e disse, você sabe, meu sobrinho, eu era meu tio, por que o Evangelho não foi vivido ainda na Terra? Eu disse, porque é muito evoluído, porque é muito adiantado. Ele disse, nada disso. O erro está no nome. Ele gostava muito desses trocadilhos. Como? Você acha que no mundo de homens, com 12 apóstolos, patriarcal, ia dar certo esse negócio de botar Evangelho? Se tivesse posto Adãogélio, já teria sido bem sucedido. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Eu pego esse gancho aí para lembrar da nossa querida Sandra Borba. Ela faz uma abordagem sobre a evolução anímica, né? Os reinos que a gente estuda, conhece, assim, precisa estudar sempre mais, né? Do princípio espiritual, estagiando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, não é isso? Angelical, enfim. Aí ela vai e coloca que tudo isso está certo e tudo, mas em pesquisas profundas que ela realizou, a gente precisa incluir mais um reino aí. Então, mineral, vegetal, animal, hominal, mulheral e aí o angelical, né? Então, a gente compreender que, na verdade, por isso que, né, nós vamos estagiando entre personalidade masculina e feminina nesse aprendizado. Olha, depois do peixinho, eu não sei muito o que falar, não, porque é tão gostoso, né, a gente ouvi-lo nessa sabedoria, nessa reflexão, nessa profundidade. Muitas coisas que ele fala, a gente está longe ainda de alcançar, mas nós precisamos nos esforçar. E eu me lembro de Saint-Exupéry, ele no Pequeno Príncipe, quando ele diz, tu és eternamente responsável por aqueles que cativas. Então a gente sente, não é? Numa despedida provisória, num até breve, num até logo, não num adeus, assim como também é a morte, a gente compreende isso. E nós estamos sempre juntos pelos laços do amor, sempre unidos. E tão gostosa essa mensagem de Jesus a Pedro, porque nós vamos nos apacentando à medida em que a gente se recolhe e se acolhe, na medida em que a gente se reúne e se une, e na medida em que a gente trabalha e empreende, mas acima de tudo, em que a gente consegue desenvolver os laços do verdadeiro amor, porque cada vez mais ficamos convencidos de que formamos uma só família, que é a família espiritual. Então, eu quero dizer que eu tenho uma honra de poder ter estado com vocês e de pertencer a essa família espiritual. Muito obrigado. Eu me lembrei de uma historinha que eu recebi há algum tempo por uma rede social, que eu achei muito interessante, que traz uma reflexão para nós, que diz que tinha duas famílias muito amigas, eram vizinhos, e eles se conheceram logo que se casaram e tiveram os filhos ali juntos ao mesmo tempo, as crianças eram muito unidas, e numa determinada ocasião, uma das famílias resolveu comprar um coelhinho para as crianças. E esse coelhinho vivia saltitando lá pelo quintal, muito feliz da vida. E a família vizinha também pensou que precisava ter um bichinho de estimação para os seus filhos. E resolveram comprar um cachorro. E compraram um pastor alemão. Quando chegaram com o filhote de pastor alemão, a família amiga vizinha disse assim, mas vocês estão malucos? O cachorro vai comer meu coelho. Não pode. Aí ele disse, não, meu amigo, eles são filhotes.
Eles vão crescer juntos, eles serão amigos. Não vai ter esse tipo de problema. E assim aconteceu. O cachorrinho e o coelhinho viviam brincando um com o outro. Ora num quintal, ora no outro quintal. Eles estavam sempre nas brincadeiras, rolando, e tudo ficava bem. E assim eles cresceram, o cachorro cresceu. E numa determinada ocasião, a família do coelho viajou de férias e o coelho ficou. E numa tarde de sábado, de repente, chega o cachorro com o coelho na boca, todo cheio de terra e morto. E o dono do cachorro pensou, meu Deus, aconteceu realmente o que eles tinham previsto. E agora, como é que nós vamos dar a notícia, quando eles voltarem de viagem no domingo, que o coelho morreu e que o cachorro matou o coelho? E aí, então, eles pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos dar um banho no coelho, deixar ele bem limpinho, a gente põe ele dentro da casinha, porque vai ser menos traumático, né, a notícia. E assim eles fizeram, deram um banho no coelho morto, perfumaram o coelho e puseram ele lá na casinha. No dia seguinte, quando a família de amigos vizinhos chegaram, eles chegam assustados, com os olhos arregalados e disseram, o coelho, o coelho. Aí ele diz, mas o que aconteceu com o coelho? Morreu. Morreu? Mas ele estava tão bem hoje de manhã, o que será que houve? Aí ele disse, não, morreu na sexta-feira. Minha filha encontrou ele morto e enterrou. Só que agora nós chegamos e achamos ele dentro da casinha. O que aconteceu? Então nos traz a reflexão de que, muitas vezes, diante de situações que a vida nos apresenta, nós ficamos tentando buscar subterfúgios, né? Formas de fugir do enfrentamento. E esse cuidado de Pedro, esse apacentar na nossa vida, tem que servir para que a gente encare os desafios com naturalidade, com fé, com resignação, para que a gente possa enfrentar a cada um deles e ir solucionando um de cada vez. E contribuindo também na solução das dificuldades, não é? Dos nossos queridos, dos nossos amigos, do próximo, de forma geral. Então, por isso, eu quero agradecer muito por estar com vocês aqui neste segundo congresso, parabenizar a organização por um encontro tão maravilhoso, que Deus permita que a cada ano ele se renove, trazendo mais energia, mais luz e mais conhecimento aqui para essa região do estado do Rio de Janeiro. Gratidão por fazer parte com vocês aqui deste evento. Então, nós vamos encerrar a nossa participação, porque daqui a pouquinho César estará de volta aqui com vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada. A gente agradece a participação do Campete, do Peixinho, da Ivana, e que Deus possa abençoá-los nessa caminhada, né, da divulgação da doutrina espírita, sempre dando bom ânimo. É muito bom. Muito obrigada por partilhar tanto conhecimento conosco. A gratidão é toda nossa, né, Patrícia? Porque acho que o Congresso, para mim, pelo menos, trouxe uma nova luz. As reflexões que nós fizemos aqui certamente mexeram muito com o nosso coração. Algumas nos incomodaram muito, graças a Deus. E esses amigos são realmente parte da nossa família agora. Fica difícil não contarmos com eles nas próximas oportunidades, porque a saudade já está batendo, né? Eu acho que todos nós vamos ter muita saudade deles, não é, meus queridos? Sim ou não? Eles vão pegar um voo daqui a pouco, então levem o nosso carinho no seu coração. Foi muito bom estar com vocês. E até breve, né? Se Deus quiser, e Deus quer, com certeza. E a gente vai ter nós vamos ter agora uma fala. Olha, é uma fala mesmo das nossas queridas amigas das Libras. Elas estão sem falar nada até agora. A gente quer muito que elas venham aqui. Vou chamar a Tainá para representar o trio. Tainá Tinum, por favor, para falar para a gente desse projeto maravilhoso.
Elas falam. Sim, com as mãos e com a voz também. Olá, tudo bem com vocês? Nós somos do GES, é o Grupo de Estudos Surdos Espíritas, lá de Belo Horizonte. Só falar rapidamente assim, quem somos nós, né? Desde 2007, nós temos ações inclusivas. Começamos junto da Casa Espírita, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. E em 2014, nós criamos o nosso grupo de pesquisa, de estudos surdos, para a criação também de sinais voltados para a doutrina espírita, né? Então, culminou na criação de um dicionário, que é o nosso dicionário, que acho que a gente vai conseguir passar aqui para vocês rapidinho o endereço, para que vocês possam acessar a plataforma. E acho que é isso. Deixa eu ver o que mais queria falar. Assim, estamos felizes demais em cobrir o evento. Nós estamos aí também, né, fortalecendo o movimento espírita, levando a informação especificamente na comunidade surda. E tem até uma pesquisadora que a gente sempre costuma utilizá-la, né? É a Eva Lonholm. Ela diz que quando a chave para você acessar o coração de um povo é a língua. Então, quando você pega essa chave e despreza ela, você acaba com um povo, com uma cultura. Quando você consegue manter essa chave e acessar o coração dessas pessoas, você consegue descobrir maravilhas. E é o que a gente pode dizer para vocês aqui, que a comunidade surda ela tem muito a oferecer para a doutrina espírita também. Ok? E, rapidinho, um trechinho, peraí. Estou até tremendo. Porque a gente recebeu... peraí. Nós recebemos uma psicografia no ano de 2016, e eu vou só ler um trechinho para vocês, porque foi muito significativo para o nosso trabalho. Queridos filhos, Jesus quer seu evangelho espalhado e explicado em todas as frentes e de todas as maneiras. Paz em Cristo. Então, só para compartilhar com vocês... Porque foi bem significativo para a gente, né, essa carta que nós recebemos. Porque a equipe de Sheila está conosco também nesse trabalho, né? Então, aqui somos o colegiado, né, do grupo. Pode dar play, por favor. Só não tem áudio, não. São 30 segundinhos. Essa é a nossa plataforma. E aí o nosso contato, tá? Caso vocês queiram acessar também o dicionário, a gente está em constante... Nós ainda estamos alimentando, né, a plataforma, porque a pesquisa ela teve já o seu objetivo alcançado, mas a gente sabe que um pesquisador nunca para, né? E a língua é viva, então ela está em movimento. Por isso, nós ainda estamos completando a plataforma, ok? E é isso, gente. Obrigada. Tá bom. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente encontra algum irmão nosso, surdo, mudo, como a gente pode fazer nessa abordagem? O que a gente pode fazer? Tem algum gesto, algum sinal para esse acolhimento inicial? Tá. Então, a gente pode falar... Oi? Isso. Oi, vamos aprender com ela, gente. Oi. Oi, isso. Tudo bem? E nós do GES adotamos um sinal que a gente leva no movimento espírita, que é esse aqui, que é Irmãos de Coração. Ah, que lindo. Então, estamos compartilhando com Irmãos... vocês. Aprenderam? Vamos fazer? Irmãos de Coração. Isso. E as palmas, né? Porque as palmas, bem visual, assim... Aí agradeço Vanessa, o Leandro, que também é do colegiado. Leandro, né? Pede para o Leandro ficar de pé. Isso. Esse é o Obrigado. Leandro.
Muitíssimo obrigado a vocês três. Nós que Deus que nos agradecemos. abençoe nesse trabalho lindo. Obrigada. Contem Muita conosco, paz. tá? E agora, E agora nós teremos um breve intervalo, estaremos retornando meio-dia em ponto, para a gente poder estar assistindo a palestra com o nosso irmão César Braga Saí.